Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Dando continuidade na nossa disciplina de desenvolvimento web avançado, hoje nós vamos ver sobre consumo de APIs. Nós vamos criar um servidor JSON Server. Com esse servidor JSON Server, vamos disponibilizar dados para que a gente consuma aqui na aplicação. Então, se vocês forem lá no GitLab, na disciplina de Angular, né? Deixa eu colocar aqui. Eu já disponibilizei para vocês. Primeiro, uma atualização do projeto, eu fiz agora há pouco, né, essa atualização para ficar disponível para vocês. Esta atualização que está disponível, ó, atualizei há 15 minutos atrás, ela tem algumas alterações que eu fiz. A gente tinha, nas aulas anteriores, a gente já tinha feito o carrinho, para poder acrescentar itens aqui no carrinho. A gente não tinha mexido ainda com o cadastro, é o que faltava mexer. Então, o que eu fiz? Eu deixei previamente definidos os componentes, né, da tela de cadastro, para que eu ganhe tempo com vocês aqui para poder mostrar o que é mais importante. Então, quando você clica aqui na tela cadastro, que na verdade é meu admin, a parte administrativa, ele traz a tabela da listagem já da primeira tela, e quando eu clico em novo produto, ele já traz o formulário para cadastrar o novo produto. Estes formulários já estão todos prontos nesta versão que eu atualizei para vocês. Já tenho também uma tela para exclusão e outra para alteração. Então, eu tenho basicamente as telas para a realização das operações de CRUD neste projeto. E aí a gente vai avançar nisto hoje, tá ok? O que mais? Lá no GitLab também, eu disponibilizei aí, para quem quiser depois dar uma olhadinha, eu disponibilizei um servidor Node com o JSON Server. Então, ele já está completinho do jeito que está na minha máquina, tá? Só que a gente vai sentar ali agora e vai programar, vai fazer este servidor, né, para vocês terem uma ideia de como é que eu construí o servidor que vai ser utilizado na aplicação. Então, eu vou começar o trabalho com vocês a partir do projeto GitLab, né, que é o que está lá disponível. Deixa eu ver se eu já estou com ele aberto. Já estou com ele aberto aqui, ok. Então, é a partir daqui que nós vamos começar a ver, então, a construção, né, e como é que nós vamos fazer aí esse projeto rodar agora. Então, uma breve exposição aqui sobre a criação do servidor. Nós temos aqui a criação de APIs com JSON Server. A criação de APIs com JSON Server, pessoal, ela é muito simples, só para efeito de fazer mockup, né? É uma forma que a gente tem de rapidamente disponibilizar aí uma parte dos dados e, com isso, poder, então, já trabalhar, né? Já fazer os testes que a gente precisa utilizando esse servidor, tá? Basicamente, o que nós precisamos fazer para utilizar o servidor? É ter uma base de dados do tipo JSON. Então, aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo, né? Um array, na verdade, de dados de produtos, ó, que eu vou colocar neste banco chamado db.json, e aí vou servir, utilizando o JSON Server, esta informação para eu poder fazer a base lá do meu projeto, tá? E como é a criação do servidor? Então, a criação do servidor, eu coloquei aqui embaixo o endereço do GitHub para vocês, do servidor. Ó. Se vocês acessarem lá, vocês vão ver que existe toda uma orientação, passo a passo, né? Então, vamos pôr aqui na sequência, a gente coloca aqui no navegador para vocês verem como é que é feita a configuração desse servidor. Deixa eu abrir aqui a URL. JSON Server.
JSON Server. Eu vou compartilhar a tela, mas basicamente, antes de eu compartilhar a tela, veja o que nós precisamos. Nós precisamos criar um projeto Node, podemos usar o npm init, nós vamos fazer isso já já, instalar o servidor JSON Server, fazer aqui um comando de startup, né, de start, para poder iniciar o servidor, e por fim rodar o servidor. Então, com poucos comandos, a gente consegue fazer isso. E quando você configura essa informação, você está dizendo para ele qual banco de dados, nesse caso o DB-JSON, que é o que você quer que eles disponibilize para a gente como API de serviço. Tá, ok? Então, voltando aqui então para o compartilhamento da tela, eu vou abrir aqui JSON Server GitHub. Deixa eu abrir a página. Aqui. Ele já vai aparecer para vocês. Esta URL que eu estou acessando, já estou compartilhando aqui, ó, GitHub, Typecode JSON Server. E aqui, quando você vem na página, ele tem uma documentação que vai dizendo, né? Então, por exemplo, quando você for usar o JSON Server num projeto Node, basicamente você dá o install do JSON Server na aplicação, cria a sua base de dados, né? E inicia ele, ó, usando o JSON Server Watch DB-JSON. Nós vamos aproveitar e incluir essa linha no start da nossa aplicação Node só para ganhar tempo, mas basicamente é isso. Aí depois, a partir disso, você já pode fazer todos os testes necessários na sua aplicação, tá? Então, nós vamos agora aqui ver primeiro esse processo de criação, né? Vamos ver aí o processo para poder criar o servidor. E daí depois a gente já vai para o meu servidor que já está com todos os dados alimentados para poder servir aí a aplicação. Mas vamos lá, eu vou vir aqui nesta pasta web e vou colocar aqui uma nova pasta chamada Server. Vou chamar de Server só para a gente poder utilizá-lo como base. E já vou abrir aqui o Visual Studio Code em cima dessa pasta para a gente trabalhar. Deixar ele carregar aqui, ó. Aí está. Ok? Então, é nessa pasta Server que eu vou... depois a gente vai... Na verdade, a gente não vai usar o Express nesse momento, até porque o nosso objetivo ainda é mais só ter um mockup de dados, mas no segundo bimestre, aí sim, aí a gente vai usar isso aí. Então, aqui, pessoal, num primeiro momento, nós já temos aqui o server, vamos lá, npm init, eu vou colocar -y aqui para ele já criar um pacote para mim sem precisar ficar perguntando, ele já vai gerar o pacote do servidor. Então, aqui está o pacote do servidor. Outra coisa que eu vou fazer é já instalar, com base naquele comando que eu mostrei para vocês lá na URL, né? Vou instalar o JSON Server. Então, comando aqui é npm install JSON Server. E aí ele vai acrescentar para a gente aqui a dependência do servidor. Aí está já praticamente configurado, ó, o JSON Server. E aí, aqui, é isso que eu falei para vocês. Ó. Eu vou criar aqui uma base de dados agora, chamada db.json, ali está. E nesta linha aqui do script, eu vou colocar aqui, ó, start, e dentro da linha de comando aqui, vou colocar JSON Server, watch. Isso aqui está tudo lá no site, pessoal,
que eu acabei de mostrar para vocês, tá? What.db.json, que é este banco que eu acabei de criar, e vou colocar aqui porta 3001, tá vendo? Então, sempre quando eu executar esse projeto, ele vai chamar pelo start JSON server, what, o db.json, e vai dar aqui, então, o start nessa porta. Então, aqui já está configurado tudo que eu preciso para iniciar o meu servidor. Agora a gente vai preencher isso aqui com alguns dados, só para a gente poder ter um exemplo aqui, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é colocar aqui, eu vou colocar aqui produtos, tá? No JSON, tá? Colocar aqui um array, aí está. Aí, dentro desse aqui, eu vou criar objetos com as características que eu quero. No meu caso aqui, vamos considerar que fosse ID, e aqui eu vou colocar o ID1, vírgula, vou colocar aqui o nome do produto, e vou colocar aqui um martelo, pegar aqui um martelo, por exemplo, só para a gente poder ter a opção. E aí, vou colocar aqui mais um campo aqui chamado desk só, e aqui a descrição. Descrição, ok. Esse aqui, eu vou colocar aqui, não vou colocar nem martelo, vou colocar produto 1. Esta base aqui, eu vou duplicar aqui, né? 3. Então, esse aqui, o ID 2, ID 3, aqui 2, 2, 3, 3 e 3. Então, basicamente, se vocês olharem aqui bem, ó, o que eu tenho? Eu tenho um arquivo db.json, que tem um array de produtos, ó, esse é um array, e que tem dentro dele 3 produtos. Produto 1, produto 2, produto 3. Salvei. Agora, considerando que o meu package de JSON, eu já apontei aqui para o starter ser o JSON server e subir o db.json, basta que eu execute o comando aqui dentro do servidor, npm start, ó, e ele já vai subir este servidor para mim. Ó, então, o servidor já está rodando nesta URL, produtos, ok? Então, se eu for agora, se eu mandasse abrir aqui no navegador, vou mandar ele carregar, observe que quando ele chama localhost 301, 3001, né, produtos, ele já faz um get lá na minha base e retorna essa informação, tá? Esta API já é funcional, ela já está retornando aqueles dados para mim para eu poder testar na minha aplicação. E, óbvio, se eu quiser aqui, eu posso fazer as demais requisições para minha base de dados, né? Já utilizando agora, os demais comandos. Então, eu vou usar o Postman aqui como exemplo para eu poder mostrar para vocês aí só as operações antes da gente avançar. Diga lá, Jorge. Sim, poderia também. Você pode aqui, esse JSON Server aqui, ó, eu coloquei, por exemplo, só produtos aqui, né? Então, você poderia colocar aqui clientes, poderia fazer outro, e poderia, dentro disso aqui, criar outros elementos. Só que depois você vai ter que verificar como é que você vai fazer para poder recuperar isso depois na sua API lá. Mas é possível sim, tá bom? E aí, olhando aqui no Postman, pessoal, ó, então vamos lá. Se eu usar aqui
o comando get, por exemplo, lá na 3001 send, um get. Executou, trouxe aqui para mim, ó, os produtos, né, que eu cadastrei. Se eu quiser incluir um produto lá, eu posso fazer um post agora para essa API. Então, eu vou vir aqui, post, vou colocar aqui, eu tenho que limpar aqui, eu estava usando ela de outra forma, deixa eu limpar primeiro, vou colocar aqui o nome, teste 1, e a descrição, o desk 1. Então, eu já tenho aqui as informações que eu vou submeter para o servidor. Método post, send. Aí está. Ele já gerou o produto com ID 4 para mim. Se eu submetesse de novo, ó, ele já retorna com ID 5. Quando eu volto a olhar a minha base de dados, ele já alterou aqui a base, ó, teste 1, teste 2. Então, ele já fez o post em cima desse banco de dados para mim, né? No modelo JSON. O que mais? Eu posso usar aqui o delete também. Ó. Poderia usar todos os outros, né? O delete. Daí o delete eu posso dizer para ele, eu quero excluir o produto de ID 5. Enviei, limpou, voltei lá na minha base, ID 5 foi, vou excluir de ID 4. Ó. ID 4, send, executou, voltei, ID 4 sumiu. Tá vendo? Então, pessoal, isto aqui eu já tenho. Então, com esse comando, a hora que vocês forem alimentar a aplicação de vocês, vocês vão desenhar um modelo de dados que sirva para alimentar a aplicação de vocês, construir um servidor no estilo do JSON Server e colocar os dados que vocês precisam aqui. A partir disso, é só começar a fazer utilização dos recursos de solicitação, aí, né, de pedir para esse servidor, para ele poder mostrar os dados e fazer os requests dentro da aplicação. Eu vou finalizar aqui, eu vou começar a mexer com o nosso projeto diretamente, mas deixa eu só confirmar primeiro. Tarará, acho que eu já finalizei o servidor, e aí eu vou subir este servidor aqui que eu já tinha deixado pronto. Ó. Qual é a diferença entre este servidor que eu tenho aqui e aquele? Basicamente é assim, deixa eu abrir aqui no editor de novo para vocês verem. Nesse aqui eu já coloquei dados que me interessam na aplicação. Então, o meu db.json aqui, ó, cadê? Opa! O db.json é uma array de produtos, ó, só que ele já tem dados mesmo mais reais, ó, do meu cadastro lá que eu preciso para poder alimentar a minha aplicação. Ok? Então, vai ser esta base de dados que eu vou utilizar para alimentar a minha aplicação lá. Para isso, naturalmente, eu vou subir este servidor, tá? Eu já tenho um batchzinho para deixar ele rodando aqui. Ele vai executar o npm start e jogar o JSON Server, ó, e deixar ele disponível para mim na porta, na 3001 produtos. Então, a partir de agora, eu já posso programar aqui que eu já tenho o meu servidor rodando. Este que eu criei, eu não vou usar, já vou apagar daqui, né, só para dar exemplo para vocês. E quem quiser este servidor que eu acabei de subir aqui, ele está disponível lá no GitLab, então, tá bom? Muito bem, pessoal. Dito isso, podemos voltar aqui, então, para a nossa aplicação. E aí vamos trabalhar agora com aquilo que a gente precisa para evoluir esta aplicação e claro, ter o resultado que a gente almeja aí para ela de uma forma geral. Então, só abrindo aqui
a aplicação, ela já está rodando, tá? Ela está rodando lá na localhost 4200, né? Localhost 4200, ela está rodando aqui. Deixa ele, essa aqui. E aí a gente vai começar a mexer agora com as demais partes desse projeto. Voltando aqui. Vamos lá. Bom, a primeira grande observação, né? Comparando o código que a gente tinha desse projeto. Olhando aqui na estrutura do código-fonte, vocês vão perceber primeiro assim, que dentro da área admin, eu criei uma barra, essa barra que eu estou utilizando aqui, essa barra lateral, ó. Dentro dela coloquei um botão para incluir produto. Então, eu criei esse componente barra, aqui está, e criei dentro de produto as 4 operações de CRUD que eu preciso realizar. Então, são 4 componentes, um para listar, um para incluir, um para excluir e um para editar. Então, se eu vier aqui, por exemplo, no listar, vamos dar uma olhadinha o que tem no listar. No listar, basicamente o que eu tenho é uma tabela, tá? Ó, é uma tabela, né? A gente já tinha visto isso na última aula lá, a gente pegou isso aqui, esse table do jeito que está, a gente pegou lá do material, né? Para poder fazer, a gente fez o carrinho com isso aqui. Então, basicamente é isso. E aí o componente aqui, que por enquanto só tem um array de produtos vazio, a gente vai alimentar isso aqui com dados na sequência, tá bom? Então, basicamente é isso. Nós temos, no incluir, nós temos um form, a gente já tinha incluído o primeiro form da aula passada também, foi com base nele, a gente incluiu esses campos aqui, e aí este form vai ter lá as ações para poder fazer a inclusão e assim por diante. Daí os demais componentes foram construídos com base nessa informação, tá? Agora, quando eu venho aqui, quero mostrar isso já para vocês, veja que quando eu venho para cadastro, se eu saio de cardápio, venho para cadastro, eu estou chamando a URL admin, aqui, ó, pode ver lá embaixo, quando vocês olham no navegador, eu chamo a URL admin, tá? Esta URL, que eu clico aqui, ó, URL admin, ele traz para mim a opção de listar produtos, que é um subcomponente de cadastro, porque cadastro tem um componente que é cadastro, né, que é o admin, melhor. E aí, dentro dele, esse subcomponente que é o listar. E aí, vai acontecer a mesma coisa. Quando eu clicar aqui em produto, por exemplo, aí ele vai trazer um novo produto dentro do admin. Então, o novo produto é um subcomponente do admin, tá? Então, veja como é que ele ficou aqui, ó, admin incluir. Quando eu venho no cadastro, ele fica só admin. Mas quando eu clico no novo produto, ele ficou admin incluir. Como é que eu faço isso? Isso eu faço com subrrotas. E aí vamos dar uma olhadinha como é que eu fiz isso aqui no nosso projeto. Isso, exatamente, com rotas alinhadas, né, ou subrrotas, tá ok? Então, olhando aqui, primeiro, vamos olhar o nosso app module, só para a gente poder ter uma ideia do que foi incluído aqui, né? Então, ó, mais uma vez, foi incluído o listar, aquele barra que eu falei para vocês, o listar, incluir, editar e excluir. Todos eles viraram aqui um componente adicional, então, no meu módulo, tá? Basicamente isso. Quando eu venho para o routing agora, olha o que aconteceu com o routing. O routing antes, eu chamava admin e ele tinha só o componente admin component, tá? Só que o que eu fiz? Agora eu incluí aqui filhos para esse componente, são chamados de children, né? Quer dizer, os filhos deste componente admin. Então, o listar, eu não quis colocar aqui listar. Ó. Pode ver que o listar eu deixei vazio.
Então, quando eu chamo o admin, ele já redireciona para esse componente. Tá? Ele passa por admin e vem para esse componente. Quando eu clico incluir, né, no botão incluir, ele passa por admin e já vem para o incluir aqui. Ó, tá? Então, quando eu faço esta, vamos voltar lá. Cliquei no cadastro, ele vem direto em admin. Quando eu clico aqui em novo, pode ver ali embaixo, ó, admin incluir. Ele vem para admin incluir. E como é que ele sabe... Opa, deixa eu voltar aqui. E como é que ele sabe que ele tem que jogar o componente incluir lá no admin component? Através desta configuração aqui, pessoal. Então, no admin component, o que eu fiz? Eu incluí aqui um outro router, ó, router outlet, dentro do admin component. Então, se vocês olharem a nossa aplicação agora, lá no app component, eu tenho um router, ó. Esse é o router principal, né? Que é onde eu carrego, onde eu carrego os meus componentes principais. Agora, quando eu quero carregar componentes filhos de admin, eu preciso colocar outro router dentro desse componente agora. E aí, ele vai alimentar este router do admin com esses filhos que estão aqui, ó, que é o listar, incluir, editar e excluir. E aí ele faz admin barra incluir, admin barra editar, recebe um ID quando eu quero editar, e quando eu quero excluir, recebe um ID também como parâmetro, para poder fazer a exclusão do componente. Tá? Então, isso aqui dá as rotas alinhadas para a gente poder trabalhar. Para finalizar aqui, para a gente começar já a colocar a mão na massa e produzir, eu quero ainda chamar a atenção de vocês o seguinte: à medida que eu fui preparando esse esqueleto para a gente poder trabalhar a aula de hoje, eu fui incluindo outros módulos aqui no meu projeto. Né? Então, assim, ó, observem só. Hoje a gente vai trabalhar com forms. Então, eu já incluí aqui ó, o Forms Module, que vem do Angular Forms. Então, isso aqui a gente não tinha. Né? O Rota a gente já tinha. No Material, esse aqui não é do Material. Eu vou até tirar daqui, porque ele não é Material, isso aqui. Isso aqui é um componente Angular normal. Então, ó, incluí aqui o HTTP Client Module. A gente vai utilizar o HTTP Client para poder fazer a comunicação com os nossos serviços. Ele está em Angular como um ponto HTTP. Então, é mais um. Do Material, veja, todos esses aqui são Material. Eu incluí o sideNav para poder fazer aquela barra lateral, o list que eu uso dentro dele, o Form Field para utilizar nos formulários e o Input Module para poder fazer, então, essa inclusão, né, dos campos lá e fazer aí o cadastro, tá bom? Mais alguma coisa que falta? Não, os componentes que eu gerei e incluí aqui. Então, acho que com isso aqui a gente já tem uma visão de tudo que foi alterado no projeto até agora, tá bom? Muito bem. Dito isso, vamos começar pelo começo, que é criando o nosso produto Services. Então, aqui dentro de Services, nós vamos criar um novo serviço que vai ser o serviço responsável por se comunicar com aquela API que trabalhamos. Então, nós vamos colocar aqui ND Generate Service Produto. Então, ele vai gerar um novo serviço para mim, do tipo, com o nome de produto. Deixa ele gerar ali. E nós vamos, pessoal, numa pancada aqui, já escrever todos os métodos para esse serviço antes da gente ir para a tela, tá? Para a gente já poder, então, ter os recursos prontos dele aqui. Então, já gerou ali o serviço produto, aí está. E aí nós vamos programar isso aqui, tá?
Começando. Primeiro, este serviço vai se comunicar com a API de serviços. Então, a gente vai importar aqui, ó, o comando HTTP, que é um HTTP client. Esse HTTP client é quem vai ser responsável por fazer a nossa comunicação com a API. Então, ele já fez o import aqui em cima, ó, Angular HTTP. Lembrando que para isso tem que estar o módulo HTTP incluído lá nos módulos, né? Então, já temos aí nossa primeira informação. Agora, nós vamos declarar aqui a URL que iremos acessar para poder consumir o serviço. Essa URL, quando a gente subiu aqui o serviço, ó, vocês vão lembrar, deixa eu mostrar aqui de volta, a URL é bem essa URL onde está a minha API. Ó. Então, é isso aqui que é a minha URL de base aqui para eu poder consumir os serviços. E aí, nós vamos começar aqui com os métodos CRUD que a gente vai precisar na nossa operação. Então, esse produto service vai ser responsável por justamente fazer as operações de CRUD que a gente precisa lá. Então, a gente vai ter aqui, já vou começar a nossa escrita dessas opções. Vamos ter aqui um método listar. Esse listar vai pegar dados lá do servidor utilizando HTTP. E o retorno dele, pessoal, ele utiliza o chamado observable. Então, ele não retorna propriamente o produto. O que ele retorna é o observable, e esse observable depois é responsável por servir o produto para a gente, por retornar o produto. E a gente vai colocar aqui ele tipado, ó, que ele vai trazer para a gente esse produto. Nenhum foi importado. Vamos importar aqui o produto model, observable, import aqui também, ó, módulo RX, muito bem. Ah, não, esse aqui nós vamos usar o RX interno aqui, ó. Import internal observable aqui. E aí, esse listar tem que retornar, né? Ele tem um retorno, então eu tenho que retornar aqui o quê? O que eu quero da minha base de dados. E o return vai ser do tipo diz HTTP, que é o HTTP que eu fiz aqui, a injeção de dependência dele, ponto get, que esse é o listar, get, ele vai retornar um array de produtos, quando ele retornar a requisição, e ele vai usar a URL que está aqui nesse serviço para poder trazer a lista de produtos para mim. Então, basicamente, é isso que eu preciso. Um HTTP, faço um get para pegar o meu array de produtos naquela URL. Fechou? Eu já tenho pronto o meu método de listar. Quando a gente for fazer a parte de atualização, a gente vai precisar de um outro método para buscar, tá? E aí eu já vou fazer aqui mais um método de busca, esse vai se chamar buscar por ID, e eu vou receber o ID no formato number aqui, ó, que também vai retornar o observable, só que aqui ele vai retornar um único produto, tá? E aí a gente vai colocar aqui, return. Na verdade, eu posso inicialmente fazer aqui um path, né, que vai juntar, primeiro, vai juntar aqui a URL que eu tenho, a URL, diz.url, barra, o ID que eu quero buscar, no caso, no banco. E aí eu tenho um path para eu poder fazer a requisição. Eu vou fazer um return, diz HTTP, ponto,
get também, porque nós vamos retornar o produto, ponto, e passo para ele qual é o path que eu quero que ele solicite. Então, eu tenho aqui listar e buscar por ID. Vamos para os demais métodos agora do nosso CRUD. O próximo será quando eu quiser salvar. Então, um método para eu salvar o produto. Eu passo o produto que eu quero salvar. Tá? Ele vai retornar para mim um observable do produto também, só que esse produto que retorna já retorna com o ID, né? Então, ele vai fazer aqui um return dias HTTP. A diferença é que se eu vou salvar, então eu vou usar o método post aqui. Post produto, tá? Passo esta URL e o produto que eu quero salvar lá na minha base de dados do servidor. Então, já tenho aí a opção para salvar. Se eu quiser atualizar, então, vou precisar de um método para atualizar o produto. Mando qual produto eu quero. Tá? Mais uma vez, é um observable também. E aqui, eu preciso fazer, mais uma vez, um path aqui que concatene, igual esse aqui, ó. Só que a diferença é que aqui, em vez de ser somente ID, ele vai usar aqui produto.id. Tá? Aí, mais uma vez, return dias.http. Aqui eu vou utilizar put, tá vendo? Para fazer a atualização, vou usar o método put do HTTP. Mando para ele o path e o produto que eu quero atualizar. Então, já estou aí com a parte de atualização pronta lá para fazer esse comando. E para finalizar, a última parte do CRUD aqui é o excluir. Aí eu vou passar um ID do tipo number, e ele também é um observable de produto. Vai ter aqui, ele vai ser muito parecido com atualizar aqui, ó. Deixa eu copiar aqui, vai ter aqui, ao invés de product, ele vai ser o ID, e aqui, em vez de put, vai ser o delete, tá? Só que ele só manda o path, né? Ele não manda produto para lá. Então, ó, dias, HTTP, delete produto, passando o path, tá? Este ID aqui, pessoal, dependendo da forma como tiver, ele pode vir nulo, por alguma razão lá, de repente, vocês vão ver lá. Então, eu vou deixar essa opção aqui, ó, com essa interrogação, para caso ele venha nulo, a gente não tenha problemas aqui no nosso serviço. E com isso, o nosso serviço está totalmente já preparado para ser utilizado agora dentro da nossa aplicação. Então, serviço concluído. E aí a gente pode, como primeira experiência do nosso serviço, vir aqui e tentar listar, né, usar o listar para alimentar a nossa tabela. Então, a gente vai poder agora, no componente listar, fazer uso dos recursos que a gente tem nesse serviço para alimentar a nossa base de produtos. E uma vez que a gente tenha alimentado essa base de produtos, a gente poder, então, mostrar isso na tela, tá bom? Então, vamos começar aqui por esse preenchimento de dados que a gente vai fazer. Então, para começar, eu preciso, no construtor, o serviço que eu vou utilizar. Neste caso aqui, é o produto service. Aí está, ele já importou para mim aqui o produto service, ó, já está disponível para mim para usar. E eu vou, pessoal,
na hora de iniciar esse componente, o listar component, então ele tem aqui um método onBinit, ó. Na hora que eu iniciar, eu já vou popular a minha lista de produtos, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar o meu serviço, diz service, chamo o listar, e mais uma vez, subscribe, e aí produtos, tá? Enter. Faço o quê? Pego com que esses produtos, os produtos que estão na minha, no meu componente listar, vão receber os produtos que o observable retornar para a gente. Então, aqui está, já estou com ele pronto para poder apresentar na tela. Temporariamente, eu posso colocar aqui um log, ó, console log, diz produtos, né, para ver se ele carregou os produtos para mim na tela. Então, voltando lá, é muito provável que isso aqui já estiver funcionando, como ele atualiza em tempo real, ele já apresente para mim lá na tela essa opção. Vamos ver. Aí está. Ele já trouxe, né, as informações da listagem para mim, né? Isso já veio da base de dados. Como é que ele fez o bind destas informações aqui, dos produtos, lá na tela? Vamos dar uma olhadinha aqui, como é que ele faz isso. A gente já tinha visto na aula anterior. Basicamente, o data source é o produtos, a gente diz os campos que a gente quer aqui, ó, e aí vai populando, né? Nome, elemento nome. Desk, elemento desk. Preço, elemento preço. E aí eu tenho aqui algumas ações que eu vou precisar programar para poder continuar as minhas operações. Mas, basicamente, eu já tenho a minha opção de listagem trazendo os dados da base de dados. Aí está. Ele fez a requisição lá para o serviço e retornou as informações. Muito bem. Então, agora eu quero, por exemplo, incluir um novo produto. Quando eu clicar aqui, ele vai trazer para essa tela, eu vou clicar aqui em salvar e ele vai salvar um produto para mim na base de dados. Essa operação não está pronta, a gente vai fazer isso agora. Então, vamos voltar aqui para o nosso componente. Salvei. Voltei para o incluir component, e aí vamos agora programar a parte que interessa para a gente fazer a inclusão desses produtos ali. Então, para começar, mais uma vez, quem nós precisamos aqui é o nosso serviço. Então, eu vou injetar aqui o service, que é o produto service, né? Para eu poder utilizar, então, na minha aplicação. Vou ter aqui um elemento chamado produto, tá? Vou importar, né? Import, muito bem. Só que ele precisa ser inicializado, esse produto aqui. Então, eu tenho que vir aqui no construtor e dizer que esse produto será um produto que já foi inicializado. Então, aqui está. Então, eu tenho um produto, esse produto já está inicializado e eu já tenho o serviço disponível. Agora, pessoal, no primeiro momento, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um bind deste produto com os meus componentes da tela. Então, aqui, ó, eu tenho o formulário, mas não tenho nada ainda mapeado. Então, como é que eu faço esse mapeamento para poder, então, ele apresentar os dados na tela e, ao mesmo tempo, voltar isso, quando eu mandar salvar, né, salvar na base de dados. Então, isso é feito, eu já mostrei em aulas anteriores com vocês, com o bind, o double bind, né, que é uma vinculação bidirecional. E, para isso, você utiliza o colchetes e os parênteses. E, dentro desse componente, você vai usar aqui, ó, nd
model. Para que esse ND model funcione, tem que ter importado forms lá no módulo, tá? Senão ele não funciona. E aqui eu digo, ó, que aqui eu quero apresentar o produto nome. Então, com esse ND model produto nome, ele já vai apresentar para mim, ou vai vincular, né, este produto que está na tela com o produto nome que eu tenho aqui. O que mais? Uma coisa importante é que para você poder fazer a submissão e salvar, você tem que dar esse name, tem que ser o mesmo nome do produto aqui, tá? Senão ele não consegue processar, então precisa ter isso aqui. Nos demais aqui, basicamente, é só fazer a mesma operação. Aqui, desk, aqui, foto, aqui, preço, aqui, peso, e aí eu já estou com todos os dados vinculados, né? Então, quando eu preencher o meu campo, os meus campos, esses campos já vão ter um vínculo direto com o produto. E aí vem a hora de fazer aqui a ação para salvar esse produto, né? Que aqui é o incluir, então eu quero salvar. Então, no botão salvar aqui, eu vou incluir aqui uma ação do tipo clique e vou criar um método salvar passando o produto que eu quero salvar lá para o meu componente. Então, no clique, eu mando salvar o meu produto. E aí, tenho que programar aqui este método salvar, né? Então, vamos lá. Salvar. Eu recebo o produto e mando salvar esse produto. Opa! Mando salvar esse produto na base de dados. Para salvar, não é o componente que salva, quem salva é o serviço. Então, a gente pega aqui, diz service, ponto. Salvar aqueles métodos que a gente já programou, passando o produto para ele. Produto. E, mais uma vez, subscribe. Aí está. Deixa eu apagar aqui, fechar aqui. Opa, bagunçou tudo aqui. Deixa eu voltar. Aqui. Vai. Agora foi. E aí, basicamente, eu faço um log do que aconteceu, né? Vou colocar aqui produto salvo, só para eu ter um referencial. Encerro aqui. E aí vem uma coisa interessante, pessoal. Quando eu tiver nesta tela aqui, que é salvar, e eu clicar salvar, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele volte para a listagem de produtos. Eu cliquei, eu quero que ele volte. E aí, neste caso, a gente vai usar um recurso adicional aqui, que é um estilo de utilização do router para poder fazer a navegação depois que uma operação aconteceu. Então, eu vou usar aqui, ó, vou injetar mais um componente aqui, mais um serviço, que ele se chama Private Route Router, ali, ó. Então, esse item router é que eu vou utilizar agora para fazer o que aqui? Depois que ele salvou, diz router navigate para a tela onde eu estou apresentando a lista. Nesse caso aqui, a minha é a admin, né? Claro que à medida que a aplicação for crescendo, ao invés de mandar para admin, provavelmente eu vou mandar para um componente produto. Mas como eu estou usando a admin como base para mostrar para vocês, então eu praticamente faço com este modelo. Feito isso, na teoria eu já estou com a parte de salvar concluída também. Então eu volto aqui na tela, venho aqui em cadastro, clico em incluir, vou incluir aqui o produto AAA,
Foto A, preço 1, peso 1. Salvar. Aí está. Ele mandou isso aqui já para a minha base de dados, salvou e retornou para a lista. Então, se eu viesse olhar agora no na minha base de dados, né? Deixa eu abrir aqui para a gente aquela base.json, ó, web servidor db.json edit. Aqui está. Ele incluiu esse item 35 nesta base que eu acabei de criar. Deixa eu ver aqui quem falou. Mas não é, não, eu entendi, mas ele usa aqui o pattern, né, Lohan? Publish Subscribe. Então, quem quiser saber um pouco melhor sobre o funcionamento desse subscribe aqui, né, tem que estudar o pattern Publish Subscribe. Ele é um modelo de comunicação assíncrona baseado nesse pattern mesmo que Publish e Subscribe de uma aplicação corporativa. Tá? Então, parece ser síncrono, mas não é. É assíncrono mesmo. Tá bom? Então, ok, produto salvo. Dito isso, pessoal, qual é o próximo passo? Considerando que eu tenho, então, aqui na minha aplicação, já a opção de inclusão funcionando, agora eu gostaria de poder editar esse produto e excluí-lo. E aí vamos fazer agora as configurações para a gente poder, então, editar o nosso produto. Tá? Então, vamos aqui voltar para o listar. Listar component. Tá? Aqui. E aí nós precisamos mexer agora com essas duas âncoras que vão ser responsáveis por fazer a nossa navegação para as telas e levando, claro, naturalmente levando o item que é o nosso produto, tá? Para poder ser editado ou excluído, conforme a necessidade. Então, aqui no editar, eu vou fazer para o editar e já vou fazer para o excluir junto, tá? Nós vamos usar router link igual, e aí nós vamos apontar isso aqui para admin, que é onde está feito aquela rota inicial, barra editar. Então, esse editar, só relembrando com vocês aqui, ele está mapeado aqui, ó, no app host, né? Ó, admin, editar, e ele recebe um ID. Excluir, admin, excluir, ele recebe um ID. Então, a hora que eu preencho aqui, eu vou colocar admin, editar, e aqui eu vou concatenar o que aqui? Eu vou concatenar o element.id, né, que é o ID desse elemento que está sendo usado para popular a tabela. Esse nome element aqui, pessoal, é que eu copiei lá do material e eu veio com esse nome. Eu poderia alterar isso aqui para produto, tá? Então, eu poderia fazer isso aqui, ó. Vamos fazer aqui o element, eu alterar para produto. Vamos fazer aqui um replace. Ó. Aí está. Nenhum problema com relação a isso. Então, basicamente, admin editar passando o ID do produto. A mesma coisa vai ser para o excluir. Ó. Router link, só que ao invés de editar, aqui eu vou mandar para a tela excluir. E aí, mais uma vez, eu complemento o que está aqui no app host module. Ó. Excluir passando o ID. Tá ok? Muito bem. Então, com isso, eu já devo ter aqui disponível a opção de envio do meu ID para editar e o envio do meu ID para excluir. Vamos testar isso na tela. Ó, veja que ele já ficou no formato de link agora. Então, se eu pegasse aqui esse último item que eu incluí e clicar em editar, se vocês olharem na URL da página ali, ó, ele já está levando o ID para essa página.
Só que ele não faz nada ainda, porque eu ainda preciso, na página de editar, preciso atribuir aqui os demais, fazer com que esse componente chegue no editar, né? Então, vamos começar agora dando uma olhadinha na página editar, o que precisamos fazer com ela lá. Voltei, agora vou aqui no editar. Editar component, e aí a gente vai mexer com esse cara aqui. No editar, eu vou precisar, assim como nos demais, basicamente, do meu componente, já vou injetar aqui, ó, private service, que é o serviço que eu criei, produto service. Então, injeção feita, vou criar aqui o produto que será utilizado, para popular a tela de edição. Vou importar esse produto, né? Importei, e sou obrigado a inicializá-lo aqui, já na hora que eu crio o produto, né? Produto, as produto. Aí está. Agora, considerando que eu tenho o serviço, o que eu quero? Eu quero, na hora que eu carregar a tela de editar, ele já popule para mim esse objeto para poder mostrar na tela. Então, eu vou usar o ND ou init, né, na hora que inicia o componente para fazer isso. Então, fui aqui e vou fazer aqui uma constante, que eu vou pegar a string que está vindo na URL, diz how... não, aqui faltou um componente que nós vamos precisar adicional aqui, pessoal. Agora, para poder capturar o ID que vem na URL, nós vamos precisar injetar mais um serviço aqui, que é o private. Vamos colocar já tudo que a gente vai precisar. Nós vamos precisar do router, que é um componente, e vamos precisar de mais um componente aqui, private route. Veja que eles são parecidos, mas não é a mesma coisa, tá? Esse aqui é um activated router. Então, eu tenho o router e tenho o activate route. Esse aqui eu vou usar para pegar o ID que está vindo na URL da minha requisição. Então, aqui uma string diz route. Aqui eu estou usando o route, ponto, snapshot param, get, e aí eu vou dizer para ele que eu quero o ID que está chegando na URL da minha requisição. Com isso, eu posso chamar o serviço, mando buscar por ID, cujo ID está nessa string, e eu tenho que passar ela no formato numérico, então eu vou colocar aqui um number, ponto, subscribe, mais uma vez aqui, produto, muito bem. Então, se ele retornou o produto, basta que eu aplique, pegou diz ponto produto igual ao produto que está retornando na minha solicitação do serviço, tá? Então, com isso aqui, eu basicamente já devo ter aí o meu produto disponível no serviço. Agora, preciso apresentar, né, colocar os campos para poder apresentar, então, esse produto aqui no editar. Vejam vocês que ele é muito parecido com o incluir. Basicamente, o que eu preciso fazer é colocar aqui NDModel, ó, mais uma vez, vou fazer só para reforçar, né? Ó, NDModel, e dentro dele dizer, então, que eu quero pegar o produto que está lá no TypeScript, ó, e colocar aqui com o nome. Produto, nome. Então, isso aqui vai fazer um binding bidirecional, né, que vai para os dois lados, tá? O snapshot é como se fosse a imagem dos dados que estão chegando na requisição. Então, o snapshot é como se você capturasse
os dados que estão vindo na requisição, tá? E aí, com base nele, você vai lá e dá o get no parâmetro ID. Então, este comando aqui é basicamente para recuperar, vamos supor que eu tivesse aqui no navegador, ó, e eu fizesse uma requisição assim, barra edit, ó, edit 1. Então, eu estou passando o número 1, que seria, por exemplo, de cada um desses caras, e eu preciso capturar esse número que eu estou passando na URL. Então, aqui, neste snapshot, quando eu dou esse get id, ele traz nessa string aquele id que eu passei na URL, tá? Para eu poder buscar ele lá na base de dados, né? Certo? E aí, retornando aqui, eu pego, ó, e vou colocando aqui, desk, aqui, foto, aqui, preço, e aqui o texto. Muito bem. Então, eu concluí de fazer o mapeamento, né, desses itens aqui. Eu não tenho ainda o salvar, mas se eu for na tela, já deve apresentar para mim. Então, aqui, ó, se eu vier aqui, vou editar aqui, peguei um aqui, ó, mandei, ó, os dados já estão sendo populados. O botão salvar não faz nada ainda que a gente não programou, mas ele já está trazendo os dados do produto que eu cliquei, ó. Editar, traz os dados. Editar, traz os dados. Muito bem. Agora, voltando lá, vamos fazer o botão que faz com que ele salve, né, esse produto na base de dados. Então, a gente vai ter aqui um botão, uma opção, clique, que é igual a salvar. Aqui eu não vou chamar de salvar, né, porque eu chamei atualizar, né, porque ele atualizar, passando aqui o produto que eu quero atualizar. Então, eu preciso criar esse método agora lá no meu component, né? Com isso, eu posso submeter as atualizações para a base de dados. Então, ele vai ficar aqui, atualizar, recebe o produto, que vai para a base de dados. Ele não retorna nada, então a gente vai deixar assim. Diz service, ponto, atualizar, passando o produto. Mais uma vez, faz o subscribe, né? Então, essa é a forma da gente fazer ele no modelo assíncrono. Então, aqui está a opção. Se ele salvou, eu posso fazer aqui um console log, só para a gente ter a informação, né? Produto atualizado. E aí, mais uma vez aqui, ó, eu vou usar agora o router para deslocar ele, né? Router, navigate para a minha tela admin de volta. Atualizou, volta para a tela admin. Já o produto vai estar atualizado. Então, eu utilizo o serviço para poder fazer a atualização. Salvei, voltei para a tela. Vamos editar novamente agora aqui, ó. Vamos editar esse A aqui. Mandei editar A. Vou acrescentar um BBB aqui, BBB, e salvar. Salvei. Muito bem. A virou BBB, ó. E se eu olhar no meu arquivo, ele foi modificado, o arquivo db.json, aí. Ele acrescentou o BBB nesse cara aqui, tá certo? Então, já estamos com a opção de atualização, editar concluída para ele. Agora, precisamos programar só o excluir, que ainda não está funcionando. Então, vamos trabalhar com a exclusão agora. Vamos lá, voltando. Basicamente, pessoal, eu já sei que vamos direto lá para o excluir primeiro, aí a gente vai programando as partes dele. Se você olhar, mais uma vez, a gente vai na tela de exclusão, vai importar o serviço, importou o serviço,
fazer, então, a publicação dos dados lá na tela e pronto, a gente já tem ele funcionando também. Então, aqui, ó, vamos começar com os itens que eu vou precisar. Vou precisar do service, que é o produto service. Vou precisar do router também, router. E vou precisar do route, mais uma vez, para eu poder pegar o parâmetro, né, da minha tela. Então, com isso aqui, eu basicamente, isso aqui não importou, preciso importar. E o router também não importou, preciso importar. Ok. Então, já tenho disponível. Mais uma vez, instanciar produto. Venho aqui, inicializo esse produto vazio por enquanto. Aí está. Tenho que importar, né? Produto também. Então, importou a classe produto. No inicializar aqui do excluir, é a mesma coisa que a gente tinha feito no atualizar, porque eu preciso primeiro capturar o parâmetro que está vindo, então snapshot.param.get o ID, então ele captura o ID, e aí ele vai no serviço e manda buscar por ID. Preciso fazer uma conversão da string que rotou da URL para number, subscribe, e aí ele retorna para mim o produto, e esse produto que ele retorna, eu vou popular o meu objeto produto aqui da tela. Então, produto, aí está. Né? Então, com isso aqui, eu já terei o dado que eu preciso para popular a tela. Agora, mais uma vez, aquele mapeamento aqui do produto. O mapeamento do produto, vocês já sabem, vem aqui, N de model, produto nome, posso copiar isso aqui, vir aqui, produto desk, foto, produto, foto, preço, e por fim, peso. Aí está. Então, já estou com os dados para a exclusão preparados. Se eu voltar na tela, escolhi aqui esse aqui, cliquei em excluir. Ó, ele já trouxe os dados para mim. Claro que o excluir ainda não está programado, mas já está trazendo os dados. Então, se eu pegar aqui omelete misto, ó, já trouxe omelete misto para exclusão. E assim por diante. Ó, petisco de batata, também já está selecionado. Para finalizar, vamos escrever o método de exclusão na nossa aplicação. Então, aqui no excluir, mais uma vez no clique, vamos criar uma função chamada excluir, passando o produto que a gente está fazendo a interação nessa tela. E aí, no componente, vamos programar agora o método excluir. Passamos para ele o produto, não vai ter nenhum retorno, diz service, excluir, passando o produto ID, né? Que aqui o que vai é o produto ID. Subscribe, ok. Muito bem. E aí sim, podemos fazer um log aqui, log produto excluído. E mais uma vez, acabou de fazer o que tem que fazer, faz o router, encaminhando, né? Router, navigate, encaminhando para aquela
URL do admin, /admin. Então, ele volta para a listagem. Se isso aqui já está ok, funcionou, aí a gente já pode dizer que a nossa aplicação agora já realiza todo o processo de CRUD. Então, voltando aqui para a tela, o ABB excluir, vamos lá, foi, excluiu. Se eu olhar na minha base, ele vai pedir para atualizar, veja que era o ID 35, rodei, sumiu o ID 35 da minha base de dados. Então, resumindo, pessoal, esta versão do projeto que eu acabei de rodar com vocês agora, ele tem, vamos relembrar o que esta aplicação tem. Tem a home que traz aqui para mim um prato, né? Este prato, se vocês lembrarem bem, vamos voltar para o código, voltar para o nosso código lá. Ele está na home, isso daí, né? Ele está na home. Vamos ver aqui a home, tal. Ele carrega ainda hard-coded aqui, ó. Então, ele está carregando o 6. Vou carregar aqui o 18. Atualizei o home component, voltei, ó. Atualizou, sopa de cebola, tá vendo? Então, a gente vai ter que fazer depois, lá no cadastro, né, uma opção para que o usuário possa escolher qual é o prato do dia. Quando a gente vem em cardápio, ele lista para a gente todos os itens que estão no meu cardápio. Isso aqui ainda está trazendo, quando vocês olham aqui, ó, vamos olhar esse item aqui. Se vocês prestarem bastante atenção, o cardápio ainda está trazendo os dados desse produtos aqui, ó, ele é hard-coded, né? Ele está trazendo desta lista aqui, ó, que é um TypeScript. Depois eu tenho que escrever nesse cara aqui um service para ele poder retornar o produto. Então eu vou vir aqui, em vez de usar acrescentar o produto service e popular esse produtos com os produtos que vem lá da minha base de dados. Mas ele já está fazendo o que tem que ser feito. Então, eu posso vir aqui, selecionar alguns produtos que eu queira. Quando eu venho no carrinho, ele já traz os produtos que eu selecionei no carrinho. A gente terá que, posteriormente, incluir as ações aqui no carrinho para o usuário excluir item do carrinho. Aí dá para fazer parecido com aquele que eu fiz no cadastro, né? E provavelmente aqui uns botões finalizar pedido, para ele poder concluir essa compra. Mas já é um carrinho com os itens que me interessam. Quando eu venho em cadastro, estes dados estão vindo, então, do meu servidor JSON Server, tem a opção de fazer o cadastro de um novo produto, tem a opção de editar um produto existente e tem a opção de excluir um produto existente também, tá bom? Então, dito isso, pessoal, eu encerro com vocês, basicamente, a aula de hoje, com a seguinte observação. Já estamos aí com boa parte do nosso projeto desenvolvido, né, encaminhado, e vai servir de referência para vocês poderem, então, tocar o projeto de vocês. Eu vou atualizar o que eu tenho lá no GitHub, então vou fazer aqui, nesta minha... Deixa eu finalizar isso aqui. Aqui, ó. Vou fazer lá git add com as alterações que eu fiz agora. Git commit -m aula 7/4/2021. Então, essa será o comando git push muito bem, está subindo já para o GitLab esta atualização. Então, com isso aqui, deixa eu só confirmar, GitLab Angular. Já subiu.
Voltei, projeto de exemplo. Deixa eu atualizar aqui. Há 42 segundos atrás, ele fez a atualização justamente a aula 7/4/2021, ok? Muito bem, pessoal. Então, com isso aqui, eu encerro a parte de disponibilizar um servidor temporário, né, usando JSON Server, utilizando requisições HTTP para buscar esses dados através do serviço Produto Servers, e fiz ali, utilizando estas telas aí que vocês viram, né, fiz aí os recursos para vocês poderem realizar todo o CRUD utilizando esse servidor fake por enquanto. Neste bimestre, é até aqui que eu venho, né? Então, eu não vou, agora não tem mais nada a ser trabalhado nesse bimestre. Basicamente, no próximo encontro, vocês vão apresentar o projeto de vocês, aí vocês podem pegar o meu exemplo como base para poder trabalhar, e daí, então, próximo dia 14, vocês apresentam, dia 21 é feriado, a gente não terá compromisso, no dia 28 é a avaliação para caso alguém fique para fazer essa avaliação. E aí voltamos no mês de... nós estamos em abril, em maio, né? Nós voltamos em maio com a parte de back-end daí. Daí agora sim, agora a gente termina de formatar isso aqui e começa a ir para o back-end daí da nossa aplicação, tá bom? Vamos ver ali, eu vou interromper aqui a gravação, pessoal, para não ficar muito longa, e deixar ele renderizando já. Só